Olha, no começo da adolescência, ele deixou um dos irmãos no berço, pulou o muro para encontrar uma pretensa, quem sabe, futura namorada. Mas anos depois, foi tocado pelo Espírito Santo, foi para o seminário, se tornou padre e hoje é um dos sacerdotes mais queridos e respeitados da nossa região carbonífera. O meu convidado no Saúde em Dia é o Padre Eloir Borges. Padre, seja muito bem-vindo ao estúdio de podcast do Grupo Catarinense de Rádios. Irmão, uma boa tarde, né? É bom poder também estar aqui e aproveito esse momento também para falar um pouco então da minha vida, de algumas coisas que estão vindo por aí e agradeço a oportunidade. Bom, esse episódio do Saúde em Dia vai estar à sua disposição através do canal da Rádio Cidade em Dia no YouTube e também vai ao ar no sábado e no domingo aqui na programação da Cidade em Dia. Deixa eu começar, Padre Eloir, justamente por essa história que o senhor próprio contou recentemente em uma das celebrações na Paróquia São Paulo Apóstolo, que é onde o senhor está hoje. O senhor deixou realmente a irmã no berço, foi namorar? Então, na verdade era aquela fase de adolescência ali, né? Nós tínhamos combinado entre os amigos do bairro ali, né, que algum de nós iríamos ficar com aquela menina, né, que vinha visitar a prima lá no bairro, passava o final de semana lá com ela, então a gente achava ela muito bonita. Se eu não me engano, o nome dela era Suzana, não me lembro bem agora. Mas, então, aconteceu que eu resolvi, eu vou tentar, né? Mas a minha mãe, ela trabalhava fora, então primeiro eu tinha que ficar por casa, levava a minha irmã pequena para o colégio, para a escolinha, e cuidava do meu irmão, que era pequenininho, né? Uhum. No carrinho ainda de bebê. E então eu queria sair, não sabia o que fazer, né? Então eu peguei, naquele momento, ele não dormia, né? Então eu peguei eu lembro que peguei fita isolante, né? Coloquei nos olhos dele, eu disse, esse menino vai dormir, porque eu preciso sair e tal, né? Enfim, e deixei ele ali e fui. Só que ela era alta, uhum, né? E eu pequenino e tal, baixinho, e aí eu pensei, como é que eu vou fazer para ficar com essa menina? Ela disse sim, só que agora, né, o que eu vou fazer? Então eu peguei um patins, o roller, eu disse, vai ficar alto, vou ficar da altura dela e tal, e daí fui com roller para poder ficar com ela lá nas dependências da escola, lá no final de semana a gente pulava o muro, entrava lá para ficar. E depois veio a minha mãe, né, gritando, porque o tempo começou a fechar, minha mãe gritando, chamando meu nome, e ela perguntou, parece que tem alguém chamando o teu nome, e aí eu disse, tem uma mulher meio louquinha lá perto da minha casa, ela chama o nome de todo mundo, enfim, mas foi um pouco assim, né, e depois a minha mãe veio atrás de mim, porque quando ela chegou em casa, ela viu meu irmão com a fita isolante, né? E eu não calculei o tempo, né? Porque eu calculava para chegar antes da mãe, né? E aí ela chegou primeiro e aí eu teve uma paulada pedagógica. E onde é que esse menino encontrou o caminho do sacerdócio? Então, foi... a minha avó paterna sempre foi muito de líder de comunidade, de igreja, enfim. Sempre participei muito com ela desses momentos, né? E na infância eu tinha esta vontade, né? De seguir, eu via lá o padre, eu achava interessante, né? Eu dizia, eu acho que quero ser padre. Depois veio a adolescência, na adolescência novos ares, né? Não era a modernidade agora, mas naquela época, né? Então já com a modernidade da adolescência, as coisas que a gente tinha para fazer, sair, né? Naquela época, final de semana, na minha adolescência, o que a gente fazia? Ia na missa, né? Depois ia comer um x-salada, depois um pouquinho mais na frente ia na casa do rock, né? Que era o que a gente fazia, ia dançar na casa do rock, enfim. E aí, depois então cessou nesse período essa vontade, e lá na frente, novamente, já participando novamente da vida da igreja, né, na comunidade, eu cantava num grupo de música da igreja, começa a despertar novamente essa vontade, assim, mas
muito quieto. Eu lembro que um dia eu estava indo para a faculdade, fazia faculdade na Unesc, fazia geografia, né? Eu dei aula de geografia, fazia essa faculdade na Unesc, e nós íamos brincando com um rapaz, e aí que ele era muito quietinho, participava da igreja, com aquela cara assim de CDF, vamos dizer assim, né? E aí, um dia eu olhei para ele e disse assim, rapaz, por que tu não vai ser padre? Tu tem uma cara de padre. E uma freira do colégio das freiras lá de Sara olhou para mim e disse, por que tu não vai ser padre? Olha para tua cara. E aquilo me tocou assim profundamente, Anderson. Foi uma coisa... aquela voz ficou me perseguindo. Por que tu não vai? Por que tu não vai? Tal. E a partir daquele dia, então, fui lá, conversei com o padre da cidade de Sara, era o padre Oscar, já é falecido. E então ele disse, não, então vamos fazer um acompanhamento. E aí eu fui fazendo esse acompanhamento. Até que eu cheguei no final do ano, então contei para os meus pais, falei para minha mãe, mãe, eu vou pro seminário. Conversei com o padre, e aí a minha mãe disse, rapaz, vai viver? Aquilo vai viver? Eu disse, mas por que eu vou viver? Olha o que tu tens tanta coisa para fazer, tá aí trabalhando, dando aula, olha os teus primos, eles saem, eles vão dançar, não sei o que, e tu parece que quer ficar na igreja, parece que não tem vida, e parece que aquilo me encorajou um pouco mais, né? Eu acho que é isso, eu vou viver. Ela quis falar para ver se dava um efeito contrário, mas deu um efeito rebote. Acabou impulsionando. Acabou funcionando e eu pensei, poxa, eu vou viver. E aí então fiz a minha inscrição, fiz o primeiro estágio vocacional, era ainda a Diocese de Tubarão. Depois, então, fui das primeiras turmas do seminário ali em Cocal do Sul. Em algum momento se arrependeu? Não. Eu tive dúvidas e medo, né? Medo de chegar lá na frente e ver que não era o que eu queria e ter perdido tempo, né? E dúvidas, né? Será que é isso? Será que é o que eu quero? Será que isso vai me trazer a felicidade? Em alguns momentos, assim, fiquei com esse medo no meu coração, mas a cada dia eu fui respondendo, né? Aí fui respondendo, de Cocal do Sul fui para Brusque, depois fui para Florianópolis, e aí a gente vai respondendo. E no andar depois desse tempo, a cada tempo eu ia tendo um pouco mais de certeza de que era aquilo que eu queria, né? Agora, eu vou aproveitar a dúvida para ir para um outro caminho. Porque imagino que muitos cristãos, por vezes, questionam a sua fé. Eu não sei se duvidam, mas questionam a existência de Deus. Em algum momento o senhor chegou a ter essa dúvida? Então, nunca tive dúvida da existência de Deus. Eu sempre fui muito, assim, estudioso de como as pessoas, as religiões, os grupos tentam lidar com esse transcendente que a gente não sabe explicar, mas que parece que tem lá dentro de nós algo que nos faz buscar, né? Eu sempre procurei muito e sempre tive muita facilidade de lidar com essas questões. Então, eu nunca tive dúvida da existência, né, do sagrado, né, da existência de Deus. Mas eu sempre tive dúvida de que aquilo que no caminho me falaram era a verdade, né? Desde o início, desde a catequese, desde a faculdade, desde então, aí sim veio as dúvidas de como talvez pudesse ser esse Deus que eu acredito, que eu sinto vontade de buscar, sempre senti. Mas não dúvida de que Deus pudesse não existir, sabe? Quanto mais eu estudei, mais eu me aproximei de Deus, né? Tem pessoas que às vezes dizem o contrário, né? Quanto mais eu estudei, mais eu me libertei, né? Talvez a gente se liberta de crenças limitantes. Acho que isso o estudo nos faz, nos liberta de crenças limitantes. Quando a gente de fato se coloca aberto a isso, né?
Mas nunca... mas, como eu estava dizendo, eu me libertei de muitas crenças limitantes, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu purifiquei a imagem de Deus e eu acreditei mais. Como é que é esse Deus que o padre sente no altar ou aqui mesmo onde estamos? Então, eu sempre acredito que todas... Vamos falar agora assim, primeiro, todas as religiões, né? É como se nós estivéssemos no mesmo lugar e tentássemos olhar por janelas diferentes. Quando a gente olha por janela diferente, eu vou ver uma parte do terreno, outro vai ver outra parte, outro vai ver outra parte, outro vai ver outra parte, mas todos nós estaremos naquele lugar. Então, eu parto do princípio que alguns, claro, contrariam a doutrina, né, que eu creio da minha religião, da minha igreja cristã católica, mas mesmo assim eu vejo e percebo ali desejo de busca, de encontro. Então aqui está já o meu respeito, né? Mas eu fui encontrando, na medida em que quanto mais eu fui fazendo essa experiência dos retiros, dos encontros, da leitura, da oração, eu fui compreendendo um Deus que ele é muito próximo. Um Deus próximo, um Deus que quis em todos os momentos libertar exatamente o povo de toda e qualquer escravidão, né? Na história bíblica nós vamos percebendo isso, né? A libertação do povo da escravidão, de certas crenças limitantes, de muitas situações de opressão, e eu fui compreendendo esse Deus, assim, que é um Deus próximo, que é um Deus que me dá força, mas que não faz aquilo que eu tenho que fazer. Então, Anderson, eu nunca culpei a Deus de nada na minha vida. E não consigo fazer, né? Eu parto do princípio que Ele me mostra caminho, Ele me preenche a alma para que eu possa ir em busca daquilo que eu sonho, daquilo que eu me coloco, né? Em disposição para ir buscar, mas nunca um Deus castigador, um Deus opressor, um Deus que quer que as pessoas que não creem do meu jeito ou que não estão comigo, estão contra mim. Deus vai te castigar, não vai. Não, então isso, eu me libertei de tudo isso e aprendi que esse Deus castigador, ele não existe. Aquelas expressões, padre, o senhor naturalmente já ouviu, assim como nós ouvimos ao longo da nossa vida. O fulano soube dele, tá doente, tá com câncer, né? Sofreu um acidente. Fazer o quê? Deus quis assim. Deus não quis assim. Não, Deus nunca quis assim. Isto é algo que a gente precisa purificar na nossa fé. Deus nunca quer o mal de ninguém. O Papa Bento XVI, em memória, dizia que Deus não pode dar e tirar, porque Ele é o sumo bem. Ele é o amor, Ele é a bondade. Então, Ele te dar algo que te faz feliz e depois te tira algo, Ele vai perdendo a essência de um Deus bom, né? Então, Ele é o Deus que apenas pode nos dar, né? É o Deus que está conosco, é um Deus que mais dizer que quis assim. Eu tive uma experiência uma vez de ver uma cena de uma mãe que eles tinham praticamente... juntado os filhos aos pedaços no acidente de moto, se não me engano. E aí eu vi uma pessoa que disse, irmã, aceita, Deus quis assim. E aquilo tocou muito a minha mente, meu coração. Se Ele quis assim, não é o Deus que eu creio, né? Porque o Deus que eu creio é um Deus que Ele compreende isso depois, né? Ele está sofrendo junto, né? Ele está chorando junto, ele está com cada um de nós, né? Então, eu creio que aquele Deus é o Deus que vai me dar a mão, que vai me fazer passar por essa situação, mas jamais foi Ele quem quis, né? Eu não sei explicar, né, Anderson, sobre essa questão de quando chega o momento de nossa partida. Isso me traz, às vezes, questionamentos, me traz certas dúvidas. Às vezes eu me aproximo da certeza de que parece que cada um de nós tem um tempo, né? Parece, porque às vezes a gente vê
quantas situações aí, caiu um avião, morreu todo mundo, sobrou o homem que estava sentado na cadeira 11A. Né? Poxa, mas como assim? Por que aquela 11A? Por quê? Né? A irmã dele podia sentar do lado dele, naquele dia não sentou do lado dele, sentou na 11, lá do outro lado. Né? Então, quer dizer, não era o momento dele? Eu não tenho essa explicação. Né? Mas às vezes me parece que nós temos uma missão a cumprir. E talvez essa missão, se alguns quiserem dizer que é tempo, pode até dizer, né? Não me incomoda, mas agora, eu parto do princípio que Deus nunca vai nos dar o mal ou pagar o mal com o mal. Isso eu tenho clareza no meu coração, no meu jeito de crer. Padre, se a gente for olhar as muitas mensagens de Jesus, a gente vai entender que, pela mensagem de Jesus, a vida que vale a pena ser vivida é aquela em que você serve, aquela em que você faz o outro sorrir o sorriso que ele não teria se você não estivesse ali. Então, quando você consegue isso, você tem uma vida plena. É saber perdoar, afinal de contas, Cristo não questionou, ele perdoou, inclusive, momentos antes de morrer, o ladrão que o procurou e que assim buscou. Em tempos de modernidade, em especial nas redes sociais, está cheio de tribunal, está cheio de sepulcros caiados. Nós pioramos como seres humanos? Então, nós temos uma sociedade muito julgadora, né? São muitos juízes. Às vezes eu olho nos meios de comunicação, como as pessoas param o tempo da vida. E o tempo é tão precioso na vida da gente, né? Às vezes para um tempo para determinar uma sentença sobre a vida daquela pessoa que às vezes não tem nada a ver com ela, é lá do outro lado do mundo, ela fez alguma coisa e logo eu já julgo aquela pessoa. Né? Eu creio que nós estamos neste mundo para evolução. É para evoluir que nós estamos aqui, é um processo, né? Se nós vamos viver eternamente na presença de Deus, e é aquilo que eu creio, nós não podemos viver eternamente na presença de Deus se nós não formos evoluídos, né? Se nós não formos pessoas que fomos capazes de dar um passo. Mas eu percebo, nesse tempo onde nós nos chamamos modernos, a sociedade da inteligência artificial, de tanta modernidade aí, eu às vezes paro e penso que talvez nós acabamos dando um passo de regresso, sabe? De voltar em certas coisas, e acho que nós temos que dar um passo muito maior nesse processo de evolução e pensar que eu não sou juiz de ninguém, né? E como você falou, é muito importante, né? Como falar bem dos outros é difícil, né? Como falar bem é difícil. Às vezes você vê algo tão bonito que aconteceu, ninguém tem vontade de postar, de mostrar, de dizer que bom, parabéns, e é tão difícil. O mal que nós não queremos é tão fácil. Né? Tão fácil de poder falar, e parece que, acho que é o Ariano Suassuna que dizia, o mal que parece que é tão fácil de falar, nós contamos e ainda somos capazes de contar rindo, né? Parece que ele se torna engraçado. E o bem, parece que tão facilmente nós esquecemos, não falamos, parece que quando fazemos o bem nós não fazemos mais que a nossa obrigação, né? E o mal, parece que as pessoas querem falar com tanta facilidade, com tanta rapidez e com tanto julgamento. Eu coloquei para a minha vida que eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu coloquei isso para mim, não é porque eu estou falando contigo aqui, né? Mas já que estamos abrindo um pouco da vida, eu não tenho direito de julgar ninguém. Aquele fez isso, aquele matou, aquele roubou, aquele fez não sei o que, enfim. Nós somos capazes de fazer coisas que nós não sabemos que somos capazes. Tudo vai depender do momento, da educação, da tua fé, né? Quer dizer, eu agora te dou um revólver na tua mão, né, Anderson? O Anderson nunca vai usar esse revólver contra ninguém. Eu não sei, né? Então, eu não posso julgar ninguém. Mas por que usou? O que aconteceu? O que fez com que aquela pessoa, né, fizesse tal coisa? No nosso atendimento de padre, é muito interessante quando as pessoas vêm trazer para nós, despejar um grande problema, que talvez a sociedade iria detonar. E quando
veem na confissão, no atendimento, né, a gente dizendo, calma, né? Vamos recomeçar a tua vida. Tu faria de novo isso? Não faria. O que aconteceu? Então, minha irmã, meu irmão, recomeça, vamos lá. Vamos dar um novo passo, vamos passar para frente. E quando elas veem que alguém é capaz de dizer assim, eu não te condeno, isso traz na vida da pessoa algo tão forte que na minha vida de padre existem pessoas que vêm nas minhas missas, que procuram, que se tornaram grandes amigos somente por eu não ter julgado. Isso é muito importante a gente saber, né? O fato de eu não ter condenado, né? Padre, a gente está no mês de setembro, né, que tem a temática da valorização da vida, o Setembro Amarelo. Espiritualidade, religiosidade é fundamental para uma vida plena e sobretudo, para se encontrar um equilíbrio? Eu creio que nós somos seres também espirituais, né? E a espiritualidade, ela ajuda muito, ajuda a pessoa a ser melhor, ajudando a pessoa a ser melhor, a comunidade, a sociedade, o mundo vai ser melhor, né? Eu penso que a espiritualidade também me traz equilíbrio. E eu sou católico, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, tenho o meu jeito de crer, mas eu acho que, independente de onde a pessoa estiver, se ela estiver num lugar ético, moral, justo, que busca esse equilíbrio, esse crescimento, essa evolução, eu acho que também vai fazer bem. Às vezes tem pessoas que dizem para mim, padre, mas o meu filho, a minha filha casou e ele era de outro lugar, de outra fé, de outra denominação, e agora está indo lá com ele e aquilo me traz tristeza. Eu sempre digo, não fique triste. Agradeça a Deus que essa pessoa está na busca da sua espiritualidade. Se não pensa como eu, né, não tem problema, né? Desde que, eu sempre costumo dizer às pessoas, padre, mas qual é a melhor religião, qual é a melhor fé? Eu sempre digo, procure ver, né, se ela é ética, se ela é moral, se ela é justa, né, se ela é honesta, procure ver, né? E ali você vai trabalhar também a tua espiritualidade. E lá na frente, certo? A gente se encontra, né? Em algum momento, eu penso que as coisas vão convergir para o mesmo lugar, né? Na busca do diferente, mas vamos convergir para o mesmo lugar. Por isso que me chamou a atenção o Papa Francisco. Por mais que ele não foi muito entendido em muitos lugares, né? Aqui no Sul, né? Santa Catarina, muitas pessoas dizem, é comunista, é isso, aquilo, né? Mas não. Ele apenas quis ouvir o que os outros pensam. Isso é muito importante, Anderson. No passado, um encontro da Igreja Católica, uma reunião, né, eu perdi o nome agora, mas sínodos. Uhum. Como é que eram os sínodos? Uma mesa central, uma mesa lá na frente, como numa conferência, as pessoas sentadas como num auditório, e aí alguns temas, teólogos iam falando, e as pessoas aqui iam vendo e tal, votavam aquilo que os teólogos tomavam decisões, enfim. O Papa Francisco resolveu mudar a dimensão, né, o direcionamento de um sínodo. Mesas redondas, com 8, 10 pessoas, e nessas mesas, teólogos, padres, bispos, cardeais, casais, né, jovens, idosos, para que todos pudessem dar o seu entendimento sobre aquele tema. Por quê? Nós vamos seguir aqui simplesmente sem olhar para ninguém, quem quiser venha, quem não quiser, não. Ele trouxe essa possibilidade, não, vamos ouvir o que eles pensam de nós. E também vamos ouvir o que eles veem lá que nós não enxergamos. Isso é muito importante, né? E por isso a igreja deu esse passo de ser, nesse último momento, não sei se você percebeu, mas a igreja, nesse período do Papa Francisco, sobretudo, ela conseguiu ser aceita para dialogar em muitos lugares, né?
entre muçulmanos, judeus, ateus. Era comum ver, por exemplo, pessoas em determinados lugares ou na universidade a citação sobre o pensamento, né? Claro, agora temos o novo Papa também com a sua dinâmica, enfim, mas eu acho que isso é muito importante. Então, a espiritualidade, precisamos compreender, nós não podemos ter uma espiritualidade individualista, nós não podemos ter uma espiritualidade vaidosa, porque a vaidade espiritual é muito perigosa. A vaidade espiritual, ela oprime, ela massacra, ela destrói, ela julga, né? E nós temos muitas pessoas, e temos também, neste tempo que estamos vivendo, um retorno de muita gente vaidosa, espiritualmente falando, né? Mas quando nós encontramos o equilíbrio na espiritualidade, nós vamos equilibrando outras áreas da nossa vida, a ponto de que quando alguém tem uma doença, às vezes chega a cura, né? Ou eu tinha um médico aqui em Criciúma, já é aposentado, ele pedia sempre para levar os remédios para mim benzer. Então ele dizia, passa lá no Padre Eloir e benze esse remédio. Um dia eu perguntei para ele, mas por que o senhor manda benzer o remédio? Porque se a pessoa acreditar na força do remédio e na força da bênção da espiritualidade, nós vamos encontrar a cura. Isso é muito importante, né, de entender. Então, eu creio muito que a espiritualidade é algo muito importante. E o distanciamento da espiritualidade faz com que a sociedade entre num vazio perigoso, que é o que a Europa, infelizmente, está experimentando nos dias de hoje. Duas perguntas para finalizar, padre. A primeira delas é o senhor, seja em Cocal do Sul, né, na paróquia de Cocal, seja no bairro São Francisco, seja agora na São Paulo Apóstolo, onde o padre passou, o padre agitou no bom sentido, mobilizou a comunidade, levou o cerco de Jericó, fez sonho, fez campanha para melhorar a igreja, dar mais conforto. Alguns por vezes, mas padre, toda hora campanha. Mas hoje todo mundo, o padre vai para os Estados Unidos. Como é que é ser lembrado assim, como um padre tão dinâmico, né? Essa sempre foi a sua característica? Então, quando eu fiquei padre, eu fiquei padre no momento da igreja, logo no período quando estourou ali, entrei para o seminário, né? O padre Marcelo, ele foi a primeira vez que nós vimos a possibilidade de cantar, né, na igreja católica, a música mais alegre, desse dinamismo, né? Eu olhava para o padre Marcelo e pensava, poxa, é possível e tal, e isso me animou bastante, né? E eu via a missa e às vezes eu pensava, poxa, mas eu podia explicar isso aqui, né? Ele podia, nós temos 3 leituras, ele não tocou no assunto, ou alguns irmãos que talvez não tinham essa característica, enfim. E então eu disse, não, eu quero fazer diferente, né? Eu não quero imitar ninguém. Mas eu também não quero deixar de fazer, não quero ser um padre medíocre, eu quero fazer a diferença, né? Então, eu nunca gostei de administrar, Anderson, nunca gostei. Mas todo lugar que eu passei, eu tive que administrar, né? Certas situações financeiras, construir igreja, modificar, pagar conta, arrumar salão, em Cocal, né? Foi uma obra de 4 anos, né, trabalhando, né, na Boa Vista, construir uma casa do zero numa comunidade que, quando eu cheguei, a única coisa que tinha era aquela comunidade, né? Tinha 12 mil reais em caixa e muita coisa para fazer, né? Eu nem morei na casa que eu construí, né? Terminei a casa e fui transferido. Como em Cocal, terminei a obra, fui transferido. Como na Vila Nova, juntei o dinheiro, fui transferido. Então, agora aqui na São Paulo Apóstolo, na São Paulo Apóstolo, tinha algumas coisas a fazer, né? A gente tinha que melhorar aquele som, que era um problema desde o início, né? Da construção mesmo. E aí o bispo me desafiou, né? Dá um jeito naquele som.
e tal. Então eu fui atrás, fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, encontrei lá um professor da Universidade de Acústica que topou fazer um projeto, vim e tal, e era caro, porque foi uma obra de, né, há 3 anos atrás, foi uma obra de 500 mil reais, né? A gente não tinha esse dinheiro, né? Então tem que ir, tem que pedir, tem que fazer. Hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que, acusticamente falando, nós temos, se não a melhor, uma das melhores, onde o pessoal da música, os grupos de música dizem, nossa, aqui a gente se escuta, a gente num lugar que não dava para fazer. Então eu olho para trás, eu sinto um bom orgulho, né, de ter feito essas coisas, não só na questão da obra, mas o que eu sempre gostei de fazer foi pregar a palavra. Eu sempre gostei de falar, pregar a palavra, evangelizar, e por onde eu passei, eu penso que um pouco dessa marca ficou, né? Sobretudo da evangelização. Eu parto do princípio que quando alguém vai buscar espiritualidade, ela é tocada pela palavra, ela é tocada pela oração. O financeiro, ele vem por acréscimo, é consequência, eles vão ajudar, né? Eu nunca pedi para mim como pessoa, né? Mas sempre para a igreja, né? A ponto de que todas essas paróquias que eu passei, a única coisa que eu levei foi minha roupa, né? Minha mala, nunca levei nada e ficou para a comunidade. E como também eu nunca fiquei mais do que 6 anos em cada paróquia, fazendo as contas agora, né? Eu percebi também que sempre saí, parece que num momento onde nem estou desgastado, ainda fico, sabe? Parece assim que... Deixa um gostinho de quero mais. Então, eu acho que essa foi assim o meu jeito de passar pelas paróquias, né? Procurando fazer o meu melhor, sempre reconhecendo também minhas fraquezas, né? Eu sei que eu busco, no processo da busca de uma vida melhor, de santidade, de espiritualidade, eu nunca me esqueço que na fila eu também estou. Nunca me esqueço disso. Eu também estou na fila, não sou melhor do que ninguém. Entre todo o povo, eu tenho uma missão, né? Que é pastorear, dar direcionamento. Mas aquilo que o Papa, também foi Francisco que dizia, né? Eu nunca posso me esquecer que eu sou pastor com cheiro de ovelha, né? Isso é muito importante, a gente não pode se esquecer, né? Bom, e agora, o próximo desafio, algo que o senhor já buscou lá atrás, que se consolida agora. Há pouco falávamos do Papa Leão, né? E o senhor vai para a terra dele, que é os Estados Unidos são um país de maioria protestante, mas em Boston temos uma grande comunidade latina e brasileira, e essa sim, cristã católica. Como é que vai ser essa experiência por lá? Então, com 4 anos de padre, eu pedi ao Dom Paulo, era nosso bispo até então, que me liberasse para fazer missão, né? E aí ele naquele momento disse que não, que eu era muito novo ainda, que eu precisava firmar algumas coisas, que talvez pudesse ser uma crise pessoal, enfim, que ele disse que não é comum, enfim. Aí eu aguardei, né? Depois eu passei por um processo de enfermidade em Cocal do Sul, eu desenvolvi uma epilepsia com 31 anos. Que me fez sofrer muito, assim, me tirou muita coisa, tive um processo de perda de memória, depois, né, fui para São Paulo, me tratei em Porto Alegre, São Paulo, Criciúma, Porto Alegre, São Paulo, até que a gente encontrou ali o remédio, o equilíbrio certinho, e faz já quase 11 anos que eu não tenho mais processo, né, de convulsão. E eu disse que se isso parasse, eu iria dar algum tempo da minha vida em missão. Em missão ad gentes, que é missão no exterior. E aí, depois, há um tempo atrás, houve eu deixei meu nome na CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil. E aí, conversando, né, com outros padres, enfim, o bispo referencial das missões no exterior me ligou e perguntou se eu ainda estaria disponível para ir em missão.
porque eu sou padre diocesano, né? Eu sou padre de paróquia, né? Pertencente a um território que é do bispo Dom Jacinto. Então, eu não sou padre religioso que pode ser transferido a qualquer momento para o mundo inteiro, né? Onde eles têm casas, né? Então, e eu disse que estaria disponível. Ele pediu que eu começasse, então, o curso, me preparar, já faz um ano, em Brasília. Então, fui para Brasília, me preparei, fiz o curso. Depois conversei com o meu bispo, né? Já havia conversado essa possibilidade. Ele disse, olha, eu não vejo problema, né? Apesar de que ele disse, né? Claro, não era o que eu queria neste momento, te tirar da paróquia, enfim. Mas eu vejo com bons olhos quando um padre pede para ir, né, ajudar, e a igreja não tem muro, a igreja não tem limite, né, de territorial. Então, eu não estou indo ajudar os Estados Unidos, eu estou indo ajudar a igreja, o povo de Deus e, consequentemente, né, na espiritualidade, o povo dos Estados Unidos, né? E são 10 padres que fizeram comigo o curso para a missão, e então, desde Japão, para ir para o Japão, Inglaterra, vai para a Alemanha, para Suíça, também para a Irlanda, enfim. Mas, no diálogo com o bispo referencial, então, ele disse, olha, eu pensei em você e o outro padre para os Estados Unidos, onde eles têm feito este chamado, que é para ajudar, então, lá na Arquidiocese de Boston, né? Não é só a comunidade brasileira, né? É ajudar, ser padre onde a Diocese de Boston está com alguma carência, né? Então, lá nós temos essa realidade. Por exemplo, temos paróquias em que nós temos os portugueses de Portugal, os hispanos, de lugares de língua espanhola, e temos os americanos do inglês e temos os brasileiros, né? E uma comunidade em Boston realmente muito grande, né? De brasileiros lá. E aí, quando me veio essa notícia, então pensei para lá. Logo em seguida, o bispo auxiliar de Boston me ligou. Ele disse, eu gostaria de ir até você. Então ele veio em janeiro, esteve aqui na minha casa, esteve na casa dos meus pais, né? Dom Cristiano, que é um bispo brasileiro, né? Como tem muito brasileiro naquela região, o Papa fez, então, ele brasileiro, junto ao arcebispo de Boston, então, Dom Richard, que é americano. E aí, fui me preparando, assim, fui arrumando as coisas, né? Conversando com o bispo, né? Treinando inglês. Treinando inglês, um ano aí. Eu não tenho influência, mas eu já consigo entender, me virar um pouco, e agora acho que vai despontar no dia a dia lá, né? Na convivência também com a comunidade americana, vai despontar o falar, né? Porque não é fácil, quando a gente é alfabetizado numa língua, né, ter que dar esse passo, né, numa outra língua. Então, chegou o momento em que o bispo precisou anunciar, né? Então anunciou aos padres em primeiro lugar, depois então publicamente a Diocese de Criciúma como um todo. Então, dia 22 agora desse mês de outubro, estou partindo em missão. Dia 10 a última missa. Dia 10 a última missa, às 19h30, vamos celebrar lá. Agora domingo, dia 5, vai ter um almoço também, daí é por adesão que a comunidade vai fazer. Na primeira linha, lá na Igreja de Vidro, então a polenta com galinha, né? Quem quiser pode adquirir o ingresso na Secretaria Paroquial. Eu acho que são 2 pratos, tem paella e polenta com galinha, se não estou enganado. Não, acho que é só polenta. Só polenta? Deixa eu ver aqui que eu já recebi o... Não, acho que é porque são as cores dos ingressos, então pode ser, diferenciados criança, eu acho, deve ser isso. Deixa eu conferir aqui. Mas enfim, e aí o senhor parte dia 22 e fica 2 anos e meio, é isso? 2 anos e meio. Exato, polenta com galinha. Polenta com galinha. Dizem que, realmente eu conheço, né? Mas o pessoal diz que é uma das melhores da região, da primeira linha, o povo faz muito bem lá. E eu, então... parto para ficar no primeiro contrato de 2 anos e meio, né? O meu visto veio agora como religioso, meu visto é escrito, né?
Tempo de permanência. Tempo de permanência, e vem escrito exatamente padre em missão na Arquidiocese de Boston, a serviço do Bispo de Boston. Vem escrito lá no visto religioso. E aí agora comecei, né, Anderson, né, ir me desligando aos pouquinhos, arrumando as coisas, tem que deixar tudo arrumado, né, não que estava bagunçado, não isso, mas deixar tudo pronto para poder sair. E o tempo corre, parece que agora o tempo corre, daí vem um misto de sensações, né, de deixar os meus pais pela primeira vez, né, porque eu vou para um lugar longe, né, e aí é uma sensação, parece que a gente está deixando os amigos, está deixando as pessoas, está deixando, e parece ser uma despedida, mas ao mesmo tempo não é, porque hoje a gente vê que eu tenho um irmão que mora na Itália, a gente conversa sempre, né, querendo ou não, a tecnologia ajudou, a gente aproxima, né, então isso também ajuda um pouco, mas olhando para a paróquia, parece que ela está na minha gestão no melhor momento, uma igreja viva, animada, e lideranças, e daí vem aquele pensamento que vem, olha, será que é isso mesmo? Será que tu está fazendo certo? E tal, e daí depois já vem a paz novamente dizendo, não, mas eu estou indo, né, querendo ou não, eu estou indo para crescimento, para ajudar, para poder fazer o bem, né, então é um misto. Tem hora que o coração está em paz, tem hora que ele está inquieto, e tem hora que parece que eu estou deixando, tem hora que parece que não, é apenas um momento, mas conversando com outros aí que já partiram também missão, disseram que realmente assim, é a mesma coisa, né? Então eu estou indo com o seguinte pensamento, eu quero ir responder a uma inquietação interior, a um chamado. Eu estou indo ajudar um lugar que pede, que a igreja está precisando, né? Onde irmãos estão precisando desta palavra, né? Sobretudo também na língua portuguesa. Eu estou indo para aprender e para ensinar. Eu estou indo como se eu estivesse indo fazer uma faculdade, né? Olha, eu vou para lá, eu vou fazer uma faculdade, são 4 anos, daqui a pouco eu estou retornando para meu país, para minha cidade, e vou seguindo, ou, né, de lá eu sigo para uma outra missão, né? Alguns dizem que a partir do momento que a gente rompeu o muro, a gente não tem mais o medo, né? Os padres da missão dizem isso, olha, padre, a partir do momento que a gente rompeu o muro e veio para a missão, parece que só vai abrindo portas dali para frente para outras missões. Também estou aberto a isso, se for assim, né? Se estiver na vontade de Deus, eu estou disponível. Padre Eloir, muito obrigado, né, pela vinda aqui ao estúdio de podcast do Grupo Catarinense de Rádios e pelas muitas vezes que conversamos, sempre falando de coisas boas para a paróquia São Paulo Apóstolo e para a região como um todo. É isso aí, quero agradecer essa oportunidade, agradecer também todos os momentos que eu pedi, né, vocês estiveram aí, foram solícitos, né, as portas abertas, agradecer, né, a todos vocês, agradecer àqueles que nos ouvem, e dizer que daqui a pouco a gente continua conversando, talvez do outro lado do mundo, né, lá, mas a gente pode conversar em outro momento também, e quero dizer que o que eu peço a todos é que pensem positivo comigo, rezem por mim, né, e que eu possa ir para essa missão, ser feliz e fazer feliz, né? É o que eu espero. A bênção, Padre. Deus abençoe você e Deus abençoe a todos os que nos acompanham nesse podcast. Conversei com o Padre Eloir Borges, pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, mas que agora, dia 22 de outubro, viaja aos Estados Unidos em missão e por lá na Diocese de Boston permanece por 2 anos e meio, mas com certeza tem essa ligação que jamais se romperá aqui com a região. Esse podcast está disponível no canal da Rádio Cidade em Dia no YouTube e também nos fins de semana aqui na programação da Rádio Cidade. Obrigado para você pela companhia. Até a próxima.